E aí, galera, vamos nessa. Nesse bloco nós vamos falar sobre transparência, tá? Sem sombra de dúvidas, é um dos blocos da Lei de Responsabilidade Fiscal que mais cobra questão e é questão assim mais covarde mesmo, porque aqui tem os relatórios. Aí ela vai misturar o conteúdo dos relatórios. Nós vamos fazer por partes, tá? A parte de transparência, ela tem mais assuntos. Então eu vou quebrando assim por partes. Primeiro só a transparência, depois só a prestação de contas, depois só a escrituração, consolidação, um bloco só para relatórios, né? A gente vai dividir toda a parte de transparência em partes para ficar mais tranquilo de você ir digerindo isso aqui e revisar depois, tá bom? Transparência, o que é que você tem que começar sabendo? O que é instrumento de transparência nato, o que é que já automaticamente já é instrumento de transparência, a LRF diz, lá no artigo 48. E o que é que fortalece a transparência? Eu já resumi tudo isso nesse esquema aqui, ó. Transparência, você vai lá para o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem são os instrumentos de transparência? Os natos, que a própria LRF já diz. O PPA é um instrumento, a LDO é um instrumento e a LOA também. Cada instrumento mostra uma coisa, né? Um mostra a estratégia, o outro mostra as metas fiscais, o outro mostra o orçamento, o dinheiro. A prestação de contas dos governos e o parecer prévio emitido pelos tribunais de contas, ou o parecer prévio emitido pela comissão mista, né, das contas prestadas pelo presidente também, são instrumentos de transparência, até porque eles vão ficar disponibilizados depois para consulta. Os dois relatórios que nós vamos estudar. Relatório resumido e relatório de gestão fiscal. Então daqui para frente, gente, eu não vou mais ficar repetindo o nome do relatório todinho não, tá? Relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal. Então é o REL e o RGF. E existe a publicação simplificada desses dois relatórios. E a gente vai ver em que situações e quais poderes publicam a versão simplificada, a versão resumida. Porque tem a versão completa e a versão resumida. A versão resumida também é um instrumento de transparência. O que é que também vai fortalecer a transparência? Quando o governo incentiva a participação popular, o orçamento participativo, por exemplo, né? O governo federal, em 2025, abriu consulta pública sobre o projeto de LDO para 2026, bem antes. Em fevereiro, eles já postaram, né? Acessa lá depois o Instagram do Ministério do Planejamento, você vê lá uma postagem que eles fizeram. Participe da consulta pública sobre o PLDO 2026. Aí você acessa lá o site e vai dizer se você concorda com isso, concorda com aquilo, né? Deve ter algum link lá para você ir colocando sugestões, inclusive. Então veja que o incentivo à participação popular é também uma forma de fortalecer a transparência. Incentivo à realização de audiência pública, liberação em tempo real para toda a sociedade de informações sobre a execução orçamentária e financeira da receita e da despesa. A gente vai já ver. Para a receita, disponibiliza o quê? Para a despesa, eu vou informar o quê? A gente vai já ver. E também o governo, quando adota um sistema integrado de administração financeira e controle, basicamente, né, que é o CIAF. Nós temos o CIAF, tem um decreto regulamentando a questão do padrão CIAFIC, né, que todos têm que se adequar ali àquele sistema, aquele modelo unificado, né, ali das informações que são alimentadas dentro do sistema. A gente vai ter uma aula só sobre sistema de informação, a gente vai estudar isso, né? Então, ao a gente adotar aí um sistema unificado, isso também fortalece a transparência, né? Até porque tudo vai ficar dentro do mesmo sistema. Então, isso é instrumento, isso fortalece a transparência. Vamos lá para alguns parágrafos interessantes da LRF. Parágrafo 2º. A União, os estados, DF e os municípios, ou seja, todo mundo, tem que disponibilizar suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecido pelo órgão central de contabilidade da União. E tem que dar ampla divulgação. A partir de agora, sempre quando eu falar órgão central de contabilidade da União, você vai saber que eu estou falando da Secretaria do Tesouro Nacional. Lembra quando a gente estudou, a gente falou muito sobre o sistema de planejamento e orçamento federal? Que quem é o órgão central é o Ministério do Planejamento. Aqui, como eu estou falando de contabilidade, o órgão central é Secretaria do Tesouro Nacional. Então tem que observar, né, as regras aí disponibilizadas pela STN.
Os estados, DF e os municípios vão encaminhar ao Ministério da Fazenda. Por que a União não encaminha? Porque o Ministério da Fazenda já faz parte da estrutura do governo federal, né, gente? Então, são os demais entes. Eles encaminham para o Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a ser definida em instrução específica deste mesmo órgão. Então, vai ter uma instrução dele, né, dizendo a periodicidade, em que data. O que é que os estados vão disponibilizar, né? As informações necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa. Claro, né, gente? É o Ministério da Fazenda quem faz o acompanhamento disso. A gente viu lá no bloco de dívida e endividamento. Então, se ele faz o acompanhamento da dívida e do endividamento dos demais entes, então é claro que os demais entes precisam apresentar informações para ele, observando a normativa do próprio Ministério da Fazenda. Isso se adequa muito ao que está na Constituição Federal. Inclusive, o fato disso aqui aparecer na LRF, jogaram isso aqui lá na Constituição depois, ó, tanto que é o 163A da Constituição Federal. A União, os estados, DF e município vão disponibilizar as informações contábeis, os lançamentos orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecido por quem? Secretaria do Tesouro Nacional. Então, veja, tá na LRF e tá na Constituição Federal. Parágrafo 5º. Nos casos de envio conforme o disposto no parágrafo 2º, qual é o parágrafo 2º? Tá aqui, ó, nessa situação aqui, ó, que são os dados unificados, né? Para todos os efeitos, a União, os estados, o DF e os municípios cumprem o dever de ampla divulgação do que se refere ao CAPT. Ou seja, tem que dar ampla divulgação, gente, desses dados, né? Não é mandar e não divulgar. Não, tem que mandar e divulgar. Essas informações precisam ser... Eu estou no bloco de transparência, gente, então tem que dar ampla divulgação dessas informações. Todos os poderes e órgãos, né? Poder Judiciário, Poder Legislativo, tem poder que tem mais de um órgão, né? Legislativo Federal, tem Câmara, tem Senado, né? Então, todos os poderes e órgãos, incluídos as autarquias, fundação, empresa estatal dependente em fundo, do ente da federação deve utilizar sistema único de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo, resguardada a autonomia. É por isso que quando a gente estuda sistema de informação, quando eu vou falar do CIAF lá no governo federal, todos os poderes têm que usar. Todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, né? Quem trabalha ali basicamente com recurso público, com as estatais dependentes, então tem que utilizar esse sistema único que é o CIAF, né? Claro que eu estou falando dentro do mesmo ente. E se descumprir qualquer regra sobre transparência, seja sobre a publicação dessas informações em tempo real, seja sobre a publicação dos relatórios, que a gente vai ver que tem prazo para publicar relatório, tem prazo, tem vários, né? Tem prazo para publicar um, tem prazo para publicar outro, cada um tem uma periodicidade diferente, né? Então, se descumprir isso aqui, vai ser penalizado. Quais são as vedações? Olha só. O poder ou o órgão não pode mais receber transferência voluntária e nem contratar operação de crédito. Mas você sabe que tem exceção, né? Primeira exceção é, se for transferência voluntária, tem 3 áreas que continua recebendo: educação, saúde e assistência. E se for operação de crédito, pode, se for para pagar a dívida mobiliária. Então tem 2 exceções escondidas aí, ó. Por quê? Porque transferência voluntária, se for na área de educação, saúde e assistência, vai poder. Se for na área de educação, saúde e assistência, vai poder. Se for nas demais, já não pode. Operação de crédito também não pode. Mas se for para pagamento da dívida mobiliária, aí vai poder. Esses são os casos para descumprimento. Quando a LRF diz que tem que informar em tempo real os dados referentes à receita e à despesa, você tem que saber. Isso aqui, quando cai, gente, é chato, porque você tem que, né, ter decorado detalhes ali. Para despesa, o que é que tem que ser disponibilizado? Para receita, já deixei esquematizado para vocês, ó. Para receita e para despesa. Para receita é o mais tranquilo. Tem que ter o lançamento e o recebimento de toda a receita, inclusive de recursos extraordinários.
Cuidado, não estou falando de recurso extra-orçamentário. Eu estou falando de recurso extraordinário, esporádico. Receita de uma doação tem que ser divulgada. De uma alienação de bens tem que ser divulgada. O lançamento e o recebimento, claro. O lançamento do que pode ser lançado, né, gente? Porque nem toda receita precisa ser lançada. Doação, por exemplo, não é lançada, né? É quando puder, tá? E para despesa? Para despesa aí é cheio de tereco-teco. Todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer de sua execução. No momento da sua realização. Disponibilizando minimamente vários dados. Número correspondente do processo. Se for uma licitação, o número do processo licitatório. O bem fornecido, o serviço prestado. A pessoa física ou a jurídica que recebeu o pagamento. E, quando for o caso, até o procedimento licitatório realizado. Então, veja que para despesa é bastante coisa. Para receita, lançamento e recebimento de todas as receitas, incluindo aquelas esporádicas. Para despesa tem bastante coisa para memorizar aí, tá certo? Primeiro bloco de transparência, vencemos. Os próximos blocos que a gente vai falar, basicamente, a gente vai falar ali de prestação de contas, né? Então, nós vamos falar de outros assuntos, outros artigos. Então vai ficar bem recortada aqui essa parte, né? Para não ficar tão extenso. Não sai daí já, a gente volta.